Meus amados irmãos, reverendas irmãs, prezadas crianças que vieram para o catecismo, hoje Nosso Senhor nos dá o recado da humildade. Nesse evangelho em que Nosso Senhor dá uma lição aos fariseus, que eram orgulhosos, cheios de si, eles que tinham às vezes muito conhecimento da lei, mas colocavam a lei muito pouco em prática. Eles que diziam que amavam a Deus, mas não amavam, porque na verdade, muitas vezes, aqueles que dizem, muitas vezes não fazem. E no cristianismo, não é aquilo que nós falamos que tem peso, que tem valor, mas aquilo que fazemos. Os fariseus, eles diziam, mas não faziam, ou então eram cumpridores apenas externos da lei, gostavam de ser considerados santos, mas na verdade não eram. Nosso Senhor então corrige essa soberba, esse orgulho deles, e quer corrigir o nosso, falando da humildade. Nosso Senhor então faz uma comparação, uma parábola, e fala, olha, uma pessoa quando for convidada para uma festa, não deve sentar-se no primeiro lugar, porque pode ser que aquela pessoa que se sentou ali no primeiro banco, aquele banco já esteja reservado para outro, que é mais importante. Não é assim? Então, nós temos que ser humildes. Nós não devemos preferir os primeiros lugares. Mas o primeiro lugar não é apenas sentar no primeiro banco. O primeiro lugar é justamente aquele que mais estimamos. Muitas vezes, nós queremos o primeiro lugar para nós. E não queremos o primeiro lugar para os outros. O grande problema não é querer o primeiro lugar. O grande problema é quando nós desprezamos o nosso próximo e o deixamos de lado. Pôr em primeiro lugar o nosso próximo significa escutá-lo, significa estimá-lo como nós estimamos a nós mesmos. Querer bem, mesmo que aquela pessoa não nos queira tão bem. Isso é colocar o outro em primeiro lugar. Colocar o outro em primeiro lugar é saber perdoar, é saber acolher aquela pessoa que nos ofendeu. Isso é colocar o outro em primeiro lugar. Porque se nós, cheios de nós mesmos, nos preferimos sempre, nós seremos sempre arrogantes, orgulhosos. Não podemos ser assim. Onde é que podemos ver um exemplo de pessoa humilde? Nós podemos ver no Evangelho. Jesus foi o mestre e é o mestre da humildade. Porque Jesus, que era Deus, como diz São Paulo aos Filipenses, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas se aniquilou, se humilhou, se esvaziou a si mesmo e fez-se servo. Ele, sendo Deus, fez-se servo. Ele, sendo Senhor, fez-se escravo. Ele, sendo Deus, assumiu a nossa natureza humana e em tudo semelhante a nós, menos em uma coisa, menos no pecado. Até na tentação, Jesus quis passar por ela para se assemelhar a nós. Então é importante aprender com o exemplo de Jesus. Jesus não só dizia para sermos humildes, Jesus ele era humilde. Quando, por exemplo, Nosso Senhor começa a sua paixão, e ele sai da Santa Ceia e vai para o Jardim das Oliveiras, e depois no Jardim das Oliveiras ele é entregue, e se entrega nas mãos dos pecadores, com a traição de Judas. Jesus está dando exemplo de humildade. Jesus sabia que ele ia ser entregue, ser pego naquela hora. Ele podia ter fugido, ele não fugiu. Antes, ele prevendo que ia ser pego, ser preso, ele rezou, pedindo a Deus a força de passar aquela humilhação. E Jesus sabia que aquela humilhação que ele ia enfrentar, não era só ser colocado no último banco. O sofrimento de Jesus foi o pior sofrimento que um ser humano pode suportar, que um criminoso suportava. Porque a morte de cruz era uma morte destinada apenas aos piores criminosos. E Jesus quis morrer com aquela morte, com a pior das mortes, para dizer para a gente, eu escolhi o último lugar. Dentre todos os seres humanos, eu escolhi o último posto.
e ele não tinha pecado, e ele não tinha, né, nada para pagar de mal. Quando nós vemos, por exemplo, uma pessoa que é condenada porque matou o outro, quando a pessoa fica vários anos na cadeia por isso, aquela pessoa pagou por uma coisa que fez. Jesus pagou não pelo que ele fez, Jesus pagou por aquilo que nós fazemos, que é o pecado. Nosso Senhor nos dá então, portanto, o exemplo de humildade. Nosso Senhor conclui esse evangelho dizendo assim, uma fórmula sintética que simboliza, que resume, sintetiza o evangelho de hoje e a mensagem da liturgia de hoje. Quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Vamos nessa semana procurar fazer atos de humildade. Quantas possibilidades, situações nós vamos ter para fazer atos de humildade? Muitas vezes nós gostamos de acusar, de condenar os outros, logo vamos colocando o próximo de lado. Vamos utilizar desses momentos na nossa família, em casa, no ambiente de trabalho, para a gente fazer atos de humildade. E eu concluo com a frase do Papa Bento XVI, que fala sobre a humildade. O Papa fala assim: esta humildade de aceitar também as próprias limitações é muito importante. Por outro lado, só assim podemos crescer, amadurecer e pedir ao Senhor que nos ajude a não esmorecer pelo caminho. Mas antes, a aceitar com humildade que nunca seremos perfeitos, aceitando também as imperfeições, principalmente as dos outros. Aceitando a nossa própria imperfeição, poderemos mais facilmente aceitar as dos outros, deixando que o Senhor nos forme e reforme continuamente. Peçamos a Jesus, o Mestre da humildade, e a Nossa Senhora, a Rainha da humildade, que nos ajude, que nos leve pela mão até esta virtude tão cara ao coração de Jesus, a virtude da humildade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.